Rubens do Atlético Mineiro pode pintar no Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a classificação do São Paulo para as semifinais do Paulistão. Verdão e São Paulo já começaram a disputa extracampo para definição do local e da data do jogo semifinal. Fala também sobre Vitor Roque com prazo de validade no Palmeiras, pelo menos é o que garante o empresário dele. Preciso contar também sobre um enorme problema envolvendo as finais do Campeonato Paulista e convocação para seleções do Brasil e do exterior. Para completar, falo sobre o futuro de Naves, zagueiro do Palmeiras que é pretendido por Cruzeiro e Bragantino, sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou te explicar agora sobre o futuro de Naves, zagueiro que pertence ao Palmeiras. Muita gente cravando que o Naves já está fechado com o Red Bull Bragantino. Pouco antes de gravar esse vídeo, eu conversei com o Diogo Silva, que é representante do Naves e dono da Web Soccer. Ele assegura que ainda não há acordo fechado entre o Naves e o time de Bragança Paulista. O interesse é real, as negociações existem, mas nessa segunda-feira ele nem havia conseguido conversar com o Diego Serri, que é o diretor executivo de futebol do Red Bull Bragantino, até por isso não dava para cravar qualquer acordo. O Cruzeiro é outro interessado na contratação do Naves, mas a Raposa precisa primeiro negociar o Vidalbo, zagueiro argentino comprado no fim da temporada passada e que já esteve na mira do Vitória e do Internacional. Se o Cruzeiro avançar para a saída do Vidalbo, Naves será boa opção. O zagueiro que tem 22 anos de idade e é uma das promessas das categorias de base do Verdão. Agora mudar de assunto para falar sobre um problemaço que envolve a data FIFA, jogos de seleção e também campeonatos estaduais. Quero usar o exemplo do Paulistão para você entender do que se trata. A data FIFA de março, ela começa no dia 17 de março e se encerra em 25 de março. Mas o Campeonato Paulista, por exemplo, terá finais nos dias 16 de março e também 27 de março. A opção da Federação Paulista foi de colocar a primeira e a segunda partida das finais do estadual nos extremos da data FIFA, um pouquinho antes da data FIFA começar e um pouquinho depois dessa data FIFA terminar. Por que é a preocupação? Porque é grande a chance da gente ter grandes times. No São Paulo, por exemplo, já são 3 garantidos na semifinal. Corinthians, Palmeiras e Santos. O São Paulo pode confirmar sua classificação na noite dessa segunda-feira. E vários desses atletas de times grandes já estão numa pré-relação indicada pelo Dorival Júnior na semana passada. Dorival convocou previamente 52 jogadores. Na próxima quinta-feira, nessa quinta-feira, para ser mais preciso, ele faz a convocação definitiva com 23 atletas. O Corinthians, por exemplo, teve Yuri Alberto e Hugo Souza na pré-lista. Memphis Depay vai ser um problemaço, porque o Memphis vai até a Europa para fazer 2 jogos de Liga só para pegar direitinho, vou falar o data e os jogos. A seleção holandesa enfrenta a seleção espanhola nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Liga das Nações. Até a um prazo mais confortável, do dia 23 até o dia 27, data da segunda partida final do Paulistão. Deve haver pressa em relação ao primeiro jogo. Ele jogaria no dia 16 e precisaria se apresentar com pressa lá na Holanda para poder participar do jogo do dia 20. O São Paulo, por exemplo, teve jogadores convocados nessa pré-lista da seleção, como Oscar, Lucas Moura e Alisson. Isso sem falar nos estrangeiros que sempre são convocados, como por exemplo o Arboleda. O Palmeiras tem o Everton e Estevão na pré-lista da seleção, além de outros que sempre são chamados por seleções do exterior, como Gustavo Gomes e Richard Rios. No Santos, preocupação com o Neymar, além de Soteldo e Rincon. Enfim, tudo vai ser condicionado. Primeiro a convocação da seleção agora na quinta-feira e depois por quem chegar à decisão. O que você pensa sobre o tema? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o prazo de validade por Vitor Roque no Palmeiras. E quem afirmou isso foi o próprio empresário dele, o André Curi, que em uma entrevista a uma rádio espanhola disse o seguinte, abre aspas, o Vitor Roque ainda é muito jovem. Vai tomar esse caminho agora de voltar ao Brasil por 1 ou 2 temporadas e depois regressará à Europa. Com 21 ou 22 anos, creio que ele já estará de volta, fecha aspas. Vale lembrar que o Vitor Roque acaba de completar 20 anos de idade. 1 temporada apenas por aqui? Vocês acham? Não estou muito convencido dessa ideia. De qualquer forma, o André ainda admitiu que a compra do Cúcio Hernandes pelo Betis foi determinante para a saída do Vitor Roque de forma antecipada. Dá uma olhada no que disse o empresário, abre aspas, quando o Betis comprou um novo camisa 9,
era porque estava descartando a contratação do Vitor. Nós não poderíamos ficar parados. É muito perigoso ficar sendo emprestado, porque o atleta precisa ter um dono que cuide dele. Foi aí que buscamos a ida ao Palmeiras, que fez o maior investimento da história da América do Sul. Eles vão cuidar muito bem do Vitor Roque por lá, disse o André Cury em entrevista a uma rádio espanhola. A pergunta que eu quero deixar para vocês: Vitor Roque ficará quanto tempo no Brasil? Ele ainda tem mercado na Europa? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, só para contar que no desembarque do Vitor Roque, nas últimas horas dessa segunda-feira, foi montada uma grande operação para que ele não fosse visto por ninguém. Acabou saindo numa van às escuras. Bora responder se Rubens, lateral e meio-campista do Galo, pode pintar no Palmeiras. Especulação que surgiu durante o fim de semana. Nem consegui contar nada para vocês na segunda-feira, porque estava tentando checar com todos os lados. Posso dizer que assim que eu li essa notícia, achei estranho. Afinal de contas, o Rubens está disposto a sair do Galo porque não quer ser reserva do Arana, mas vai para o Palmeiras, onde há um outro titular absoluto da lateral esquerda, no caso o Piquerez. De qualquer forma, falei com o pessoal do Galo, falei com o pessoal do Atlético, vou trazer as novidades a partir de agora. Palmeiras nega interesse na contratação de um lateral esquerdo, entendendo que Piquerez como titular e Vanderlan na reserva dão conta do recado. O Galo também assegura que não tem proposta nem sequer sondagem do Palmeiras, e vê no Rubens uma peça importante, muito mais em 2025 como meio atacante do que como lateral esquerdo. Houve um papo entre o Cuca e o Rubens na reapresentação do elenco depois da volta das férias, e o Rubens havia manifestado a sua intenção de sair do Atlético se fosse para concorrer pela lateral esquerda com o Arana. O Cuca disse que já havia assistido a ele jogando na base como meio e pretendia repetir esse nível de atuações, colocando numa nova função, e assim que tem funcionado. Rubens, que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que é o clube que mais gastou em reforços nesse ano de 2025, se a gente não contabilizar o Wendel no Botafogo, até porque o Wendel chega só na metade do ano. Palmeiras é também quem lidera a estatística de vendas de atletas nessa temporada. O Verdão já embolsou em apenas 2 meses e os primeiros dias do mês de março o equivalente a 313 milhões de reais com 4 contratações, ou melhor, com 4 transferências. Foram 232 milhões com a venda do Vitor Reis para o Manchester City. Vitor Reis, que foi bastante elogiado depois da partida desse final de semana na Taça da Inglaterra. O Rony foi para o Atlético Mineiro, o Zé Rafael negociado com o Santos e o Felipe Jack comprado em definitivo pelo Como. Essas 4 operações garantiram ao Verdão 313 milhões de reais, uma diferença razoável para o Botafogo, que aparece em segundo com 280 milhões. O Internacional é o terceiro com 141 milhões, o Atlético Mineiro é o quarto com 134 milhões de reais, a quinta colocação pertence ao Fluminense com 106 milhões. Detalhe importante, o Palmeiras já tem fechado a transferência do Estevão para o Chelsea, mas essa negociação será confirmada apenas na metade do ano, quando o atleta com 18 anos de idade se muda para o futebol inglês. Ou seja, esses 313 milhões de reais vão ultrapassar a marca de 400 milhões. Palmeiras, que já havia obtido 400 milhões de reais na temporada passada com transferências de atletas, repetirá esse feito em 2025. Só para terminar esse assunto, contar quem são os outros times que integram o top 10. Sexta colocação dos clubes que mais venderam ou que mais faturaram com vendas em 2025 tem o Santos, 105 milhões, o São Paulo é o sétimo com 86 milhões, o Bahia é o oitavo com 84 milhões, o Grêmio o nono, 82 milhões, e o Corinthians aparece na 10ª colocação com 61 milhões de reais. Deve estar sentindo falta do Flamengo, certo? Rubro Negro aparece em 11º com 44 milhões de reais. Chamam a atenção de maneira negativa as participações de Cruzeiro e Vasco nesse ranking. Cruzeiro é só o 15º com maior faturamento em vendas, 17 milhões. O Vasco aparece em 16º com 15 milhões de reais faturados com vendas de atletas, números levantados pelo GE. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando de quem? Estamos falando realmente do Palmeiras. Então, se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até mais. Até o próximo vídeo. Vamos lá, vamos pra cima.